Ele está numa fase de orientação pedagógica. Queira ou não queira, ele é um aprendiz. Não é o filho que educa a família, é a família de adulto. Por isso que os filhos vêm quando já temos certa idade, para orientá-los. É a lei. Mas muitos pais me dizem, meus filhos dizem, mas já vem com esse negócio. É o negócio de comer, de ter a hora de alimentar-se, ter a hora de conviver, ter o respeito pelos visitantes. Então, o jovem começou a ter independência. Em muitos lares em que eu me hospedei, tinha na porta assim, proibida a entrada no quarto. E os pais não entravam mesmo. As mães não entravam mesmo, porque lá dentro tinha maconha. Lá dentro tinha os quadros da contracultura. E os pais convincentes de que não podiam contrariar o filho, mas o filho pode contrariar o pai a qualquer hora, e a mãe, deixavam. E quando ele estava na droga pesada, aí era tarde demais, porque não podiam libertar-se daquela dependência orgânica. Outros me diziam assim, Divaldo, você veja, eu tenho uma filha de 17 anos, tenho um rapazinho de 19, quando eu disse para ele, dizendo, o quê? A gente uma vez por semana se reunir? E então, você veja a minha situação. Eu digo, mas não vejo situação nenhuma. Era o senhor dizendo assim, pois não, vamos nos reunir. Ah, mas eu não. Então, meu filho, você vai para outra casa. Porque aqui na nossa, não diga minha não que fica feio, na nossa casa, todo mundo tem direitos, mas tem também deveres. Todo mundo come, mas nem todo mundo trabalha para comer, sou eu quem trabalha para comer. E enquanto eu trabalhar para você comer, você faz o que eu mandar. Na hora que você não quiser, vai embora. 15 anos, vai embora. Não impeço. Vou sentir muito, porque vou ver que fracassei. Porque eu devia ter começado com você quando você estava na barriga de sua mãe. Porque é ali que começa a educação. É impressionante, fisiologicamente, a descarga de uma substância, de um neurônio chamado amor, que ele descarrega no ventre. Essa criança vai ser muito feliz, porque ela não reencarnou ao peso de antipatia, nem de animosidade. Isto é ciência, não é espiritismo, não. É ciência. Então, quando a mulher acaba tendo parto, antes dava uma palmada para a criança chorar. Santa ignorância. Era para o ar entrar nos pulmões. Então dava uma palmada. Agora não. Agora a mulher acaba tendo filho, coloca sobre a mãe para que as substâncias afetivas que ela continuou no ventre não sejam interrompidas. E enquanto a placenta não vai retirada, esse intercâmbio está perfeito. Então, quando corta a placenta, aí a parte umbilical recolhe, ela recolhe, fecha a comunicação com o mundo. Então, o tipo de amor que recebe, o de ódio, vai desenhar o comportamento do menino mais tarde. Mas o que é que acontece? A questão da reprodução humana deixou de ser uma página da afetividade para ser uma página direta da negociação. Mas ter um filho dá muito trabalho. Então, para que usa o sexo? Porque tudo tem uma causa e é um efeito. Já que usa o sexo, causa. Ter um filhinho, efeito. Ah, mas eu não queria. Não use o sexo. Ou então se utilize de substâncias químicas que vão danificar o seu organismo espiritual. Como vão danificar pessoas profissionais de sexo que as utilizam exclusivamente para um prazer tóxico. Porque todo prazer que se repete torna-se uma dependência. E toda dependência é um vício. Eu me recordo que quando eu era pequeno, eu roía a unha. Não sei porquê, mas eu roía a unha. Eu tenho um irmão que ficou adulto.
e quase não tinha dedo, porque ele ia roendo a unha e já estava roendo metade do braço de tanto roer a unha. E então, certo dia, eu devia estar com uns 8 anos, eu estava em casa, chegou uma visita. Naquele tempo que a visita sentava na sala, a gente oferecia qualquer coisa, eu não oferecia nada, mas abria a sala de visita, havia uma sala só para visita. Lá em casa tinha, mas não abria nunca, porque quase nunca ia visita, mas tinha os móveis, minha mãe limpava, passava óleo, não sei o quê e tal. Vá lá na sala de visita. E quando chegavam pessoas distintas, então, meu Deus, a gente corria por dentro de casa, abria a sala de visita, a pessoa entrava naquele santuário. Então, conversávamos tudo. E eu abri a porta, a visita entrou, e eu me sentei logo. Eu adorava a visita, para saber o que acontecia. Porque minha mãe era daquelas que uma pessoa ia falar e a gente estava a fazer. Divaldo, quer dizer, em bom português, saia daí ou você toma um beliscão. Então eu dizia, mãe. Ela não dizia nada, ela fazia. Já sabia. Não eram beliscões, era uma palmada. E se a gente masse mais, ela pedia licença, visita, e já começava o ensaio da educação. Agora saia. Aí a gente saía chorando, pode ver. E então, a visita era muito bem vestida, eu fiquei deslumbrado. E as coisas que a pessoa ia contar, eu não entendia, mas era formidável. E então, a pessoa falando e eu, na técnica, aqui os cantos das unhas, bem cortadinho, eu tinha um alicate nesses 2 dentes, ainda eu conseguia lixar. Então, a senhora estava sentada, parecia que tinha engolido a bengala, aquela coisa assim, fantástica. E eu, derreado, e o dedo na boca. Mãe me olhou, me deu 1000 sinais. Eu entendi todos, mas não obedeci nenhum, que eu estava interessado era na mulher. Aí a visita compreendeu e me disse assim, Divaldo, sua mãe está pedindo para você não ficar roendo unha. Eu digo, nossa, como é que ela sabe? Olha, para mim foi um mistério. Eu disse, não, é um cantinho que tem aqui. Porque tem um cantinho aqui que se a gente não tirar, a gente não se salva. Vai deitar e fica com aquilo na cabeça até arrancar. E quando arrancar, se tem aquela dorzinha, já sabe que arrancou a unha. Então eu tirei. E ela me disse uma coisa muito bonita. Eu estou te falando porque você é muito jovem. E eu sou uma senhora aristocrática. Eu não sabia o que era, mas devia ser coisa boa, né? Aquela mulher bonita, bem vestida, toda atrapalhada assim, aristocrática. Eu digo, eu hei de ser aristocrata. Muito bem. Aí ela disse, eu vou lhe dizer que aqui na intimidade você pode até cortar sua unhazinha, mas diante de uma pessoa é falta de educação. E isto é regra da corte inglesa, porque Margaret, a irmã da rainha, também rói unha. Eu me senti o máximo, porque eu roí a unha e a irmã da rainha também. Ela também roía a unha. Então, veja. E ela me disse isto, e me falou, um dos problemas nossos é que são fugas psicológicas. E a senhora, que pena que eu era criança, ela deu uma aula de psicologia prática. Nós criamos hábitos. E a verdadeira arte e ciência de educar é copiar os bons atos. Hoje, por exemplo, é o dia do meu evangelho no lar. Nós não sabíamos o que era, porque nós éramos católicos. E então eu perguntei, o que é o evangelho do lar? Ela perguntou, você é cristão? Eu digo, sim, senhora. Eu era super cristão. Eu já dormia de meia para ir para a missa no outro dia de manhã, 5 da manhã. Então eu já dormia de meia para não perder tempo. Ela então falou do respeito que nós devemos ter à crença religiosa, a essa intermediária de Deus, o nosso Pai Criador. E aquela senhora elegante, para mim, adquiriu uma visão espiritual. Ela pareceu iluminada.
e falou de que a verdadeira felicidade é cultivar esse sentimento de respeito a Deus, ao próximo e a si mesmo. Não fazer escondido uma coisa que teria vergonha de fazer na vista dos outros. Então, a isso ela chamou respeito a si mesmo. A pessoa que se respeita a si mesma é feliz, é jovial, não tem maus hábitos, pode até ser analfabeta, como era o caso de minha mãe. Era um espírito peculiar, analfabeta de pai e mãe, porque ela nasceu numa fazenda, numa propriedade, e não pôde estudar naturalmente, mas era uma dama da aristocracia, como aquela senhora. Eu nunca notei que ela sentava espigada. E um dia que ela estava assim, eu digo, mãe, a senhora está parecendo dona fulana de tal. Ela disse, não, meu filho, eu estou numa posição que me faz bem. Então, nós perdemos as técnicas de sentar, de dormir. Tem pessoa que dorme como avião a jato, dorme como feto. Tem aquele que dorme com um travesseiro em cima, outro travesseiro embaixo. Uma vez eu estava acompanhado por um amigo e quando eu olhei para a cama dele, eu digo, o que será aquilo, meu Deus? Ele estava com o travesseiro entre as duas pernas e o outro travesseiro cá em cima e outro travesseiro cá embaixo. Ele disse, ele vai viajar para algum lugar, porque... Aí eu acordei, eu digo, olha, você vai ficar mal da coluna. Ele disse, não, Divaldo, eu já estou mal da coluna. E continuou. Quando a gente podia simplesmente deitar para descansar, relaxar. Mas ao invés de relaxar, a gente fica tenso, procurando ver qual a posição e entra no estado de sono expectante. Daí a pouco acorda, volta a dormir, mas não entra em sono profundo, porque os nervos estão tensos. Imagine, é um hábito doméstico, na nossa existência educacional, na nossa saúde. Desde que eu aprendi pequenas coisas a que não dava importância, que a minha saúde melhorou muito e o meu bem-estar emocional. Não pode haver nada melhor do que acordar bem. Não precisa bocejar 40 vezes, nem espreguiçar-se. Basta abrir os olhos e dizer assim, dormi. Que bom. Então levanta e faz a higiene espiritual. Ali mesmo já vai, Pai nosso, que estás nos céus, enchendo a mente de ideias positivas e abençoadas, para poder enfrentar a carga de chumbo na hora do café em diante.